Boa noite, família Dona Dolorida. Olha a gente aqui de novo, tudo bem? Hoje nossa live vai ser com o nosso educador físico, colaborador Dona Dolorida, William Fernandes. William, seja muito bem-vindo. Tudo bem com você? Que saudades que eu tava. Saudade, Mayra, saudade do povo aí do Dona Dolorida. Muito tempo que a gente fazia uma live junto. Essa vida atribulada, a nossa correria. Nessa fase de pandemia, acaba que fica tudo um pouco embolado. Mas hoje nós estamos aqui, vamos entrar num assunto bem bacana, vamos tentar tirar as dúvidas do pessoal. E é muita felicidade estar presente aqui com você de novo, meu querido. Grande beijo. Felicidade é toda minha. E hoje o nosso papo é sobre, para variar, atividade física, dor crônica. E aí, qual é o seu tipo de exercício? Porque a gente sabe que dependendo do que você tem, apesar da gente sempre bater na tecla que faça atividade física, faça exercícios e isso é o seu melhor tratamento e tudo mais, nós sabemos que cada tipo de patologia demanda um tipo de exercício. Se eu tenho alguma, por exemplo, uma artrose, eu tenho que evitar impactos. Se eu tenho, por exemplo, eu tenho tendência a ter osteoporose, eu estou bem mais fragilizado, então eu tenho que ter impacto para formar osso. Então, varia muito. E isso foi uma das dúvidas que surgiram ao longo do tempo aqui. Chegaram bastante mensagens para a gente. Que tipo de exercício fazer? Já que a gente fala tanto que é importante fazer atividade física, qual? Hoje o William Fernandes veio aqui para tirar todas essas dúvidas com a gente. Deixa eu só ajeitar aqui, que hoje a fisioterapeuta de vocês está descabelada. Vamos lá. Lucy, meu amor, Lucy está aqui. Beijo, Lucy. Obrigada pela presença. Então, vamos lá. Vamos começar, William? Vamos sim, vamos seguir em frente. Vamos lá. Dor crônica, qual o seu tipo de exercício? Vamos lá, deixa eu passar aqui esse slide. Aqui tem a nível de conhecimento para vocês, que acho que muitas pessoas às vezes não sabem, mas mais de 30% da população convive com dor crônica no Brasil. 30% da população brasileira é gente pra caramba. Nossa! É muita gente. Então, assim, primeiro de tudo, saibam que vocês não estão sozinhos. Outras pessoas passam por problemas semelhantes aos de vocês. E aqui, então, a gente tem dos quadros de dor crônica, a gente viu que enxaqueca atinge 34 milhões de pessoas. É a dor crônica mais comum, né, das queixas mais comuns dos médicos, quando a pessoa chega no médico. E a enxaqueca que é o número 1, a campeã. A dor das costas vem ali na sequência com 10,54%, ela é responsável por 10,54% dos afastamentos do trabalho e pedidas de entrada no INSS. Muitas pessoas com dor nas costas acabam ficando um pouco incapacitadas de produzir o seu trabalho, tentam entrar no INSS ou acabam afastadas mesmo. Estima-se que em torno de 2% da população brasileira tem a fibromialgia. Olha Isso aí. Então, olha só, que a maior parte do nosso público tem fibromialgia, né? As pessoas que mais nos procuram têm, a gente não podia deixar de colocar essa informação. Num país tão grande como o Brasil, 2% é muita gente com fibromialgia. É lógico que a gente sabe também, né, William, que muitas pessoas têm fibromialgia e não está nesse patamar aí, né, nessa estatística, por falta de diagnóstico, por dificuldade de procurar, Exato. por dificuldade de conseguir médicos e tudo mais, assim como tem muitas pessoas nessa estatística que não têm fibromialgia, porém, os médicos vão lá e diagnosticam como fibromialgia. Nem se dá, às vezes, muitas vezes não tem aquele grau de avaliação completa, toda a parte clínica de exclusão. Às vezes o paciente chega relatando dores, aí está mais fragilizado, o médico palpa aqui, palpa ali, aí pronto, você tem fibromialgia. Então, assim, mas pela média, 2% da população do Brasil tem. Isso foi um estudo feito. Ai, tô brigando com o meu fone hoje, vocês estão vendo. Um estudo feito aqui um estudo feito no ano de 2015, 2016, baseado em dor crônica. Depois, se vocês quiserem, eu passo o estudo para vocês. Outra coisa aqui também, uma curiosidade, é que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, diz que 60% dos adultos irão sofrer pelo menos uma crise de dor nas costas durante a vida. Ao longo da vida. Uma crise de dor aguda. Algum momento da vida, pelo menos esse valor, essa porcentagem de pessoas vai sentir.
E 90%, dentro dessa porcentagem, 90% pode ter mais que uma vez. Dor na costa é muito mais frequente do que a gente imagina. E aí a gente colocou aqui, né, uma relação entre dor crônica e dor aguda, a diferença, porque muitas pessoas também não sabem essa diferença, né, William? Diferenciar, exatamente. Às vezes o paciente tem aquela dor que se estende por anos, mas não é frequente. Ah, eu tenho essa dor nas costas aqui, que às vezes ela vem, assim, vem uma vez por ano, mas naquele... E aí acha que aquilo é uma... E não tem nada que justifique aquela dor ou alguma coisa assim, e acaba achando que aquilo é uma dor aguda. E, na verdade, é uma dor crônica agudizada, mas só para nível de, então, conhecimento de vocês, a gente divide em dor crônica, a dor aguda é uma dor que, por exemplo, aconteceu alguma lesão, por exemplo, vamos supor, eu estou andando e aí eu torci meu tornozelo, machuquei, lesei meus ligamentos, alguma coisa assim, entrou naquele processo inflamatório, ficou inchado, vermelho, machucado, eu vou sentir dor. A tendência é que eu faça o meu repouso, cuide, faça o tratamento específico que o médico passou, que o físio passou e todo mundo que me acompanhou. E então, depois de um tempo, meu corpo reestabelece a saúde do meu tornozelo e eu volto à minha vida normal sem dor. Ponto. Dor aguda. Uma dor de proteção. O sistema de alarme do meu corpo foi e entrou em atividade para poder me proteger dos agressores, que no caso foi essa lesão. Isso acontece quando você dá um mau jeito nas costas, se você cai, quebra o braço, porque está acontecendo alguma coisa diferente em você. Você fez um movimento repetitivo, inflamou um determinado local do seu corpo, como as tendinites, bursites, etc. Pode falar. Você fez uma observação que eu achei super interessante, que é essa relação que todo mundo acha que a dor ela é uma coisa fora do comum e ela é uma coisa errada em relação à funcionalidade do corpo. Só que as pessoas esquecem de ver a dor dessa forma que você falou, como uma ação protetiva. A dor é o alarme que avisa para você que algo no seu corpo está errado. Então, até nisso tem que ter essa autoanálise, que as pessoas têm que entender que a dor ela não é a vilã. É até estranho a gente falar isso, né, Mayra? Que a dor não é a vilã, mas realmente a dor protetiva, que é a dor advinda de uma lesão, como você falou, ela é importante porque ela demonstra que algo está acontecendo de errado com o seu corpo. Então, para você que às vezes fala mal da dor o tempo todo, leva para esse lado também. Lembra que a dor ela é sua amiga por te avisar que seu corpo está passando por um processo de agressão ou um processo inflamatório, que seja. Então, a dor ela vem para te dar esse sinal de que algo está errado. Perfeito. Então, assim, sentir dor... Então, agora a gente entende que sentir dor é normal. Todo mundo vai sentir dor alguma vez na vida, exceto se você tem alguma doença no qual você não sente dor. E aí você coloca a sua vida em risco. É perigoso, porque a dor serve para nos proteger. Então, a gente compara um sistema de alarme, um sistema de proteção para a gente mesmo. O que não é normal? Sente dor o tempo todo, por anos, meses, sem cessar, sem motivos. Isso não é normal. E é aí que a gente tenta pegar aqui no Dona Dolorida, esse controle, esse manejo para esse tipo de dor. Então, dor crônica é caracterizada com uma dor constante ali por mais de 3 meses. Se numa dor aguda, quando eu me machuco, eu tenho ali até um tempo determinado para que tenha recuperação, e tendo a recuperação a dor passa, na dor crônica, essa dor muitas vezes não passa. Às vezes ela não fica constante, 100% do tempo. É uma dor que vai e volta. Assim, é mais ou menos, para vocês terem um jeito breve assim, de entender rapidamente o resumo, senão a gente se estende demais aqui nessa questão de educação em dor, né, de explicação sobre dor, e não é hoje o foco da nossa live. Mas, a nível de curiosidade de vocês, nós temos lá no YouTube do Dona Dolorida o nosso programa de educação em dor crônica, no qual a gente aborda desde o que é dor até a atividade, até os exercícios físicos, passando por todo esse trecho. O que é dor, fatores emocionais, fatores de piora, melhora, alimentação, atividade física, exercícios físicos. Então, se vocês quiserem conhecer mais sobre o que é dor, dão um pulo lá no YouTube do Dona Dolorida ou no site www.donadolorida.com.br. Vai estar lá o ícone Educação em Dor. Vão lá que tá bem legal. Quer falar alguma coisa aqui, William?
Não, acho que ficou bem completo para a gente resumir, entendeu? Para poder entrar no tema mesmo de hoje, da atividade física. Aquele tema que elas adoram. É verdade. Aqui, então, só a última informação, de acordo com a SBED, que é a Sociedade Brasileira de Estudos da Dor, ao menos 37% da população brasileira, isso é cerca de 60 milhões de pessoas, relatam sentir dor de forma crônica. Então, aqui nós temos no Brasil em torno de 60 milhões de pessoas com dor crônica. É muita gente. É gente pra caramba, pra caramba. Vamos lá. E aí a gente recebeu algumas perguntas na nossa página, das pessoas tentando entender melhor essa questão, desse mundo dos exercícios. E a primeira pergunta é: atividade física é indicada para quem sente dor? Por exemplo, joelho, quadril e coluna? Aí eu vou responder o seguinte para vocês rapidamente aqui. Opa! Depende. Aí depende, fica uma resposta vaga, né, Williams? Depende, a gente manda todo mundo no coração aqui. Por que depende, gente? Porque o negócio é o seguinte: se você tem uma lesão na região, seja coluna, seja joelho, quadril, ombro, qualquer uma parte do seu corpo, se tem uma lesão, primeiro a gente tem que iniciar um tratamento. A gente não pode passar para você fazer exercício físico direto, então você vai piorar a sua condição nesse momento. Então, você vai entrar com tratamento da parte médica, por exemplo, com anti-inflamatórios, analgésicos e tudo mais, assim como uma parte de tratamento físico com o fisioterapeuta. Também entrando com os meios físicos que a gente tem através de aparelhos e tudo mais, com anti-inflamatórios e analgésicos, mas também com terapia manual, fortalecimento muscular, alongamentos, estabilizações e tudo mais, gente. A partir do momento que você fez esse tratamento, se você conseguiu sair dessa condição inflamatória, dessa condição dolorosa, aí você está lindo para iniciar a atividade física, os seus exercícios. Mas enquanto você estiver nesse quadro inflamatório, esse quadro machucado, não é indicado o início dos seus exercícios neste momento. Quer fazer alguma consideração, William? Ô, Mayra, é interessante essa abordagem, só para passar aqui rapidinho, é que muitas pessoas elas acabam não dando o valor devido ao processo de fisioterapia quando ele é indicado. E a fisioterapia ela é de extrema importância para preparar o seu corpo para que você entre no processo de atividade física com uma qualidade muscular melhorada, com uma qualidade postural e articular melhorada. Eu escuto muitas pessoas falando, o médico me passou a fisioterapia, mas é 10 sessões, 15 sessões, eu não vou fazer não, já vou direto para a academia. Gente, como profissional de educação física, isso está errado. Você tem que fazer o processo, sim, da fisioterapia, pois ela tem uma metodologia que difere do trabalho do exercício físico, onde o educador físico vai ser o responsável. E ele é de extrema importância para o processo reabilitatório daquele processo patológico que você está passando. Então, pessoinhas, não burle a fisioterapia. A fisioterapia ela é de extrema importância. Cada profissional tem seu momento, cada atividade tem o seu momento. Então, vamos sim botar confiança no trabalho fisioterápico antes de você aparecer na academia. Isso é de extrema importância. E vale lembrar também que, assim, é muita realidade de muitos locais, infelizmente, pela alta procura nas clínicas de fisioterapia. Em algumas clínicas tendem a atender por quantidade, não por qualidade, infelizmente, principalmente em planos de saúde, né? Que não são rede próprias, por exemplo. E aí vem um fisioterapeuta para atender 10 pessoas ao mesmo tempo. Então, vai lá e é uma loucura. O fisioterapeuta mal tem tempo de respirar. Uma situação muito difícil para ele também. Não significa que ele não seja capacitado, significa que ele não tem condições de abraçar tudo isso. E aí o paciente entra aquela leva de 10 pessoas, deita numa maca e o fisioterapeuta, coitado, só pode ir lá. Coloca os choquinhos, coloca TENS em um, infravermelho em outro, coloca, sei lá, mais o que em um, e aí quando você vê, só fez aparelho. E aí quando ele terminou de colocar o 10º lá, já apitou o primeiro. Aí ele tira do primeiro, passa 2 exercícios, tira do segundo, aí acabou o tempo da fisioterapia, porque é curta também, e aí o paciente vai para casa. E aí o que acontece? E muitas vezes não se recebeu as orientações necessárias para um tratamento realmente, um tratamento realista, um tratamento bom,
Verdade. Simplesmente só foi lá, fez qualquer coisa, e aí de duas uma. Não vai dar, ou o paciente vai dar muito certo, deu certo e funcionou, que bom, sorte a dele, ou não vai dar certo esse tratamento porque não foi feito da maneira ideal, foi da maneira que pôde, mas não é a maneira ideal, que deveria ser. Isso não é a fisioterapia, fazendo desse jeito, não é assim que os fisioterapeutas deveriam trabalhar. E aí o paciente vai sair falando o quê? Fisioterapia não ajuda em nada. Eu não vou fazer isso. Eu não vou ficar pegando 3 ônibus, sofrendo de hoje que eu tô, para ir lá e ficar fazendo meia dúzia de choquinho, para o fisioterapeuta nem olhou o que eu tô fazendo de qualquer jeito. Fisioterapia não funciona. Não, gente. Fisioterapia, a técnica fisioterapêutica funciona sim. Os exercícios, as condutas, se seguir a risca, seguir direitinho, ter uma boa avaliação, um atendimento personalizado, porque ninguém é igual a ninguém, apesar dos problemas serem parecidos, não é receita de bolo. Cada indivíduo tem a sua particularidade e isso Exato. precisa ser levado em conta para que o seu tratamento seja bem feito, tenha bons resultados, ok? Então vamos começar a diferenciar o joio do trigo, o que é bom, o que não é, o que é qualquer coisa e o que de fato é um bom tratamento fisioterapêutico. Por isso, assim, a gente sabe que as condições são difíceis, muitas vezes um bom tratamento é caro, muitas pessoas não têm condições de um plano de saúde, outras pessoas têm um plano de saúde, mas infelizmente há clínicas que atendem por conta de pagarem muito mal os planos de saúde, muitas vezes pagam para as clínicas credenciadas muito mal, eles têm que atender em quantidade, não em qualidade, e aí tem esse efeito catastrófico na vida do paciente. Mas tentem procurar um profissional de qualidade. Uma vez você com um profissional de qualidade, você tem resultado, sim. Podem ter certeza que tem resultado, tá certo? E aí o próximo, e aí a segunda, a gente colocou a sinalização vermelha. Então, se você tem alguma lesão, quadro inflamatório, de dor aguda, alguma coisa, não é indicado neste momento, precisa tratar. E uma vez que você está assintomático, ou seja, você não tem dor, você tratou, você saiu do seu quadro inflamatório, aí sim é altamente indicada a fisioterapia, ou a atividade física, os exercícios físicos. Então, é seguro realizar e você precisa realizar, porque faz parte do seu controle de dor, é o seu tratamento para o controle da sua dor. E essa é a parte do nosso colega William. É ele que manda nessa parte aí. Vamos lá, deixa eu passar aqui o próximo. E aí a pergunta: qualquer exercício serve para quem tem dor crônica? E aí, o que vocês acham? A gente acabou de falar que não, a gente iniciou falando isso, né, William? Spoiler. A gente acabou de iniciar, a gente deu a resposta antes, a gente não consegue segurar mesmo as coisas. E aí? Aí eu chego lá para você, William, tô com o meu joelho demasiado, mas é a deformidade que está devido à minha artrose, e eu tenho dor, porém eu preciso desse sustento físico, esse fortalecimento. O fisioterapeuta me liberou para iniciar a atividade física de forma segura, porque eu passei pelo quadro mais agudo. E aí? Qualquer exercício serve para mim, William? Ô, Mayra, o que acontece é, como nós já abordamos de forma inicial, precisa de uma boa anamnese para que nós possamos analisar o caso de forma aprofundada para ver quais os exercícios serão executados de maneira benéfica, sem fazer com que esse processo de recuperação regrida. Pois, como foi falado no início, se você age de uma forma igualitária com todos, que são indivíduos que têm peculiaridades, então precisam ser tratados de forma individualizada, você acaba retrocedendo. Então, você tem, sim, o exercício físico ele é bom, mas precisa se respeitar a individualidade de cada paciente e a diferença de patologia para patologia. Entendeu? Então, nós precisamos analisar. Eu acho que o fator principal para se exercer um bom exercício físico para quem sofre de dor crônica é a anamnese. Ter uma boa anamnese e uma interligação também que eu acho interessante para com o William, que é o educador físico, para com o fisioterapeuta,
do qual ela passou. Pois quanto mais contato sobre como foi a recuperação e como ela está chegando até as minhas mãos, mais seguro e mais direcionado vai ser o processo de exercício físico que eu vou estar direcionando aquela indivíduo. Perfeito. E aí, assim, muitas vezes a gente sabe que você não tem essa condição de fazer essa ponte entre o profissional que te atendeu e a academia que você vai, ou o profissional, o educador físico que vai trabalhar com você e tudo mais. Então, talvez uma dica útil para vocês seria peça um encaminhamento. Peça que o fisioterapeuta escreva o seu quadro, o que você tem, o que você tratou, como você está agora, o que você pode. Opa, desliguei aqui? Só um minutinho. Ai, gente, o que eu fiz aqui? Acho que deu um probleminha com o áudio e o som da Mayra. Ela deve estar resolvendo para a gente poder recomeçar. Tá me escutando agora? Agora foi, estou te escutando. Desculpa, gente. Problemas técnicos aqui com o microfone. Mas vamos lá. Uma dica, então, é vocês pedirem lá o seu histórico, o que você fez, o que você pode, você não pode, se pode impacto, tipo de exercício, para que então o educador físico saiba o seu quadro e monte um exercício de acordo com o problema que você tem. Para ele não montar nada que possa te fazer entrar de novo numa fase inflamatória, porque ele não tem como adivinhar, e muitas vezes a gente não sabe explicar, né? Nós como pacientes, eu digo, né? Vocês não sabem explicar exatamente o que vocês têm, o que pode e não pode. Então, e o profissional precisa saber disso, porque senão ele não tem como trabalhar. Então, uma dica é essa, peçam para o fisioterapeuta que atendeu vocês, assim como o médico também, gente. As indicações, o que você pode e não pode, o que você está liberado, o que você não está liberado para fazer. Tá bom? Não é ofensa para ninguém vocês pedirem isso, tá tudo certo. Exato. Perfeito, vamos lá. O que é melhor para artrose? Exercícios calmos ou exercícios mais agitados? Ai, gente, é uma das perguntas que chega aqui sempre, né? Eu tenho artrose. O pessoal hoje tá da pegada da artrose, tá vendo, né, William? As dores do joelho, coluna. Exato, estão reinando. Bom, vamos pensar assim, que eles já estão na academia, já vão fazer ou na academia ou na praça, já for, mas estão sendo acompanhados por um profissional. Qual é a sua opinião, William? O que é melhor? Olha, eu acho que o que se encaixa bem nesse quadro, o trabalho da artrose, de uma osteoartrite, seria o trabalho evolutivo. É você começar com exercícios onde você trabalhe mais uma postura adequada, uma postura com menos movimentação, com menos deslocamentos, levando ao fortalecimento muscular, levando uma melhora da estabilidade, levando uma melhora do equilíbrio e gradativamente, conforme o seu joelho, vamos dizer assim, falando da artrose vinculada ao joelho, vamos dizer que conforme o seu joelho vai fortalecendo, ganhando estabilidade, a musculatura começa a dar realmente o apoio à articulação, você consegue desenvolver para exercícios de forma onde você tenha mais movimentos, entendeu? Eu acho que tudo é um trabalho evolutivo, começando com um trabalho adaptativo, para que você possa chegar num exercício mais intenso, vamos dizer assim, de uma forma mais segura. Perfeito. Sempre lembrando que a gente ia tentar evitar, né, principalmente inicialmente, mas é uma das coisas que a gente vai tentando evitar sempre, impacto na artrose. Porque impacto te prejudica. E aí vai acelerar o quadro aí degenerativo. Então, evita impacto, mas em relação aos exercícios, a gente começa sempre respeitando os limites. É isso que o William falou. Bom? Tenho fibromialgia, tá?
Tava demorando para chegar a nossa fibromialgia. Tô até com saudades já. Tenho fibromialgia, posso fazer corrida? Eu entendo a dúvida dessa seguidora. Porque geralmente quem tem fibromialgia tem medo de fazer qualquer tipo de movimento, qualquer tipo de atividade física. Tá aqui uma paciente que hoje não é mais minha paciente, mas foi minha paciente por algum tempo, a Marilena, que tem fibromialgia. E aí, assim, a gente vê qual foi o trabalho de formiguinha que a gente foi tentando alcançar para ela conseguir fazer alguns movimentos. Mas e aí, William? Chega uma fibromialgia, um fibromialgia para você, ele pode iniciar, falar assim, vou arrasar, vou fazer corrida como se fosse amanhã, vou correr a São Silvestre, pode? Calma, gafanhoto, não é desse jeito. Não é desse jeito. Tudo, como foi falado anteriormente, tem que ser feito de forma gradativa. Você primeiro precisa adaptar o seu corpo para que você não venha sofrer com as dores severas assim que você inicia uma atividade física. Vamos cair no parâmetro de que para você ter uma adaptabilidade a qualquer exercício físico, usando como média básica, a gente usa de 8 a 12 semanas para o seu corpo se adaptar àquele novo movimento, se adaptar àquela nova funcionalidade. E nesse período de adaptação, com certeza, as dores musculares vão se tornar mais intensas, sua fadiga, principalmente vinculada à fibromialgia, vai se tornar mais intensa. Então, de novo, aquela palavrinha que eu já usei várias vezes, adaptabilidade. Começa com uma caminhada leve, respeitando seus limites, respeitando o momento da patologia. Começa com essa caminhada leve. Faz ela 1 semana, 2, 3, em dias espaçados, para você não gerar uma sobrecarga. Começou a caminhada, aumenta o ritmo dessa caminhada, passa mais algumas semanas. Depois começa a fazer a caminhada e o trote mais leve. Anda, dá uma corridinha pequena, 10, 12 metros, e assim por diante. Até que você chegue na corrida, né, gafanhoto? Precisa condicionar o corpo, precisa adaptar. É isso aí. Olha aqui que legal, William. Que a Lucy colocou ali, Lucy Katsuito. Lucy também foi minha paciente. Uma pessoa incrível também, super antenada, colaborativa, faz tudo. Bem pra caramba, tá melhor que eu, se duvidar. Só uma vez, um fisiatra enviou os desenhos das musculaturas a serem trabalhadas junto com o relatório. E o professor da academia adorou, porque ele também é fisioterapeuta, e pela primeira vez recebeu algo mais detalhado para ele trabalhar. Olha só que bacana. Os profissionais gostam, né, William? Às vezes as pessoas acham assim, eu não vou mandar porque vai ofender, vai alguma coisa. Não ofende nada, gente. Quanto mais informação, melhor. Isso é importante, sabe por quê? Quantas vezes já chegou às minhas mãos o laudo assim? Fulano com patologia tal necessita de trabalho físico. E aí, como foi o processo de recuperação a nível médico, a nível fisioterápico? Entendeu? Qual foi o grau daquela patologia? Qual foi o grau do desgaste? Qual foi o grau da lesão? Como é que está a adaptabilidade dele ao meio cognitivo, da marcha? Então, quanto mais informação chega até o profissional que vai montar o treino do exercício físico, mais segurança aquele paciente, aquele indivíduo vai ter para ter um trabalho de qualidade, um trabalho onde vai atingir realmente o processo aonde ele precisa. E não trabalhar de uma forma vaga para que nós venhamos tentar adivinhar qual vai ser o processo que eu vou usar, já que eu não tenho informação. Não é vergonha, pelo contrário, eu particularmente gosto muito quando vem um laudo detalhado, onde vai te ajudar a criar um embasamento para você fazer um bom trabalho para aquele indivíduo. Porque eu acho que ele merece esse trabalho de qualidade. E ele só vai acontecer quando todas as funcionalidades do processo reabilitatório daquele paciente trabalharem juntas. O médico mandando para o fisioterapeuta mandando para o educador físico, criando-se um vínculo onde a gente possa ter uma boa informação para gerar um bom trabalho. Esse é o sonho, né? Esse vínculo é um sonho que a gente conquista. Aqui no Dona Dolorida a gente tem, hein? Esse vínculo. Contem com a gente aqui que a gente tem esse vínculo, gente. A propaganda é uma do negócio, né? Verdade, ué. Para quem tem hérnia de disco, é melhor qual exercício? Hérnia de disco. Assim, a gente precisa sempre... Acho que a gente precisa passar por isso, apesar de a gente ter citado isso na educação, no nosso curso de Educação e Dor, quando a gente fez, né, das vezes que a gente fez. Porém, eu acho que vale a pena a gente sempre retomar a questão de crenças negativas.
que dá para perceber muito por essas perguntas e por mais trabalhos educativos que a gente tem feito ao longo desse tempo todo, né, William? É que as pessoas ainda tendem a se manter em cima de diagnósticos. Exato. E levam esses diagnósticos como se fosse uma verdade absoluta, quando, na verdade, aquele problema pode ser que até existe, a gente sabe que a pressão no exame existe, mas não é um indicador, não é uma justificativa para o tamanho de uma dor, muitas vezes. Hérnia de disco, ela é assim, para ser caracterizada mesmo, a hérnia, ela tem que estar num processo evolutivo muito grande ali, muito forte, extrusa, ou alguma coisa dessa forma. A gente tem outros indicadores ali, como protusões, abaulamentos, e muitas pessoas pegam o exame e leem aquilo e falam, você tem uma hérnia. Às vezes nem está comprimindo o saco dural ali, a medula, os nervos, nem está, né? Não tem nem compressão. Mas a pessoa botou aquilo como verdade absoluta e acha que não pode mais fazer nada. Então, assim... ela se limita. Se serve de conselho para quem olha os exames e vai lidar com o paciente com histórico de dor crônica, que já é catastrofizado, pelo amor de Deus, não catastrofize mais esse paciente, não coloque mais inseguranças na vida dele. A gente brinca, mas a gente fala assim, vamos fazer poker face. Faz cara de alface, mas não faz nenhuma cara quando você olha o resultado de exame, porque aquele paciente vai levar aquilo como verdade absoluta. Não. Ô, Mayra, se você abre um laudo, tá lá o paciente, você já olha pro laudo e fala, nossa! Que coluna, você tem uma coluna de 90 anos e o cara tem 30. Ele vai se limitar. Já é a tendência dele não querer se colocar em risco. Ele vai se limitar. Então, tenha cuidado na hora de passar o diagnóstico para o seu paciente, de ler o exame, de ler o laudo para ele, como a Mayra falou. Não crie algo mirabolante e gigante. Trabalhe dentro da realidade. Exatamente. Eu tenho o costume, quando o paciente entra no meu consultório, que eu vou avaliar esse paciente para iniciar um tratamento, o paciente chega com os exames e todos porque já passou do médico e foi encaminhado por ele e tudo mais, eu não olho o exame primeiro, porque senão eu vou ficar condicionada a achar aquele problema. Eu faço primeiro uma boa anamnese, faço a avaliação física primeiro, todos os quesitos de testes, palpações, para ver irradiações, limitações, e só depois que eu tenho uma opinião clínica sobre aquele problema, aí eu vou olhar a imagem do paciente, a imagem do exame. E então eu vou comparar com o laudo e ver se os três batem. E daí eu vou tirar um consenso, porque senão, se você já olha e vai direto para um laudo, o profissional ali que colocou aquele resultado, ele é obrigado a colocar tudo que ele está observando, mas a soberania é clínica. É a clínica que vai dizer o que aquele paciente tem ou não, o que gera preocupação ou não, o que gera alarme ou não, atenção ou não. Então, assim, profissionais, fica aqui uma dica de ouro da gente, do Dona Dolorida, para vocês. Foquem na avaliação clínica, confiem no potencial de vocês. E pacientes, confiem no seu profissional, naquele profissional que vai te atender. Se ele está dizendo, muitas vezes ele pode falar, porque isso acontece muito, né? Os pacientes não aguentam mais sentir dor, chegam lá achando que tem algum problema muito sério. E aí o médico olha e fala assim, olha, mas desculpa, eu sei que você tem esse abalamento, essa hérnia, mas isso aqui não condiz com o tamanho da sua dor, não é a sua realidade, mas o paciente porque quer achar uma causa, porque precisa. Tem que ter motivo para sentir dor. E a gente, às vezes, não tem motivo. Às vezes você não tem uma lesão que justifique o tamanho da sua dor. E aí que entra para você aprender a lidar com ela, entender o que é a dor é primordial, o primeiro passo para a sua independência. Então, aprendam sobre dor. E contem com profissionais que entendam sobre isso, né? Porque o que tem de profissional falando um monte de baboseira por aí é incrível e preocupante.
Perigo tá aí. Mas vamos lá, então. Para quem tem hernia de disco, qual é o melhor? A gente falou, e a gente não falou sobre a pergunta do seguidor aqui. Esse é um homem, tá? Só para eu não coloquei aqui, mas é um homem. Foi um homem que mandou essa pergunta. Para quem tem hernia de disco, qual é o melhor tipo de exercício? Mais uma vez, gente, os exercícios que ajudem a fortalecer a sua região. A gente não sabe, ele não especificou nem qual é a aberta, né? A hernia de disco, mas precisa fortalecer, estabilizar essa região, trabalhar ali toda a sua mobilidade, hidratar articulação, evitar impacto, ganhar alongamento. De novo, essa relação de evitar impacto. Tantas coisas que podem ser trabalhadas, isso eu estou dizendo na fisioterapia, tá? Mas assim, na atividade física também tem. Não, a mesma coisa, né? Não tem muito segredo. Você precisa proteger o seu paciente para evitar em crise, mas precisa fortalecer para que ele possa viver. Não ficar robotizado a posturas, não posso abaixar, não posso dormir de tal posição, não posso levantar assim. Não, gente, a gente tem que viver. Para com essa cultura que a gente nada pode, a gente pode... Imobilidade, o pessoal vende muito imobilidade hoje em dia. E a imobilidade, ela leva a perda justamente da qualidade de vida, entendeu? Sim. Das limitações. Esse é o perigo, quando você vende muito, você está assim, para atividade física, pode cortar ela 3 meses. Às vezes a adaptação para aquele momento, ela vai ser muito mais benéfica do que o repouso absoluto. Então, pessoal, vamos ser mais questionativos, vamos abrir um pouco o nosso leque. Eu falo como profissional de educação física, até para os meus colegas, vamos abrir um pouco esse leque e parar de ter medo de pensar em qual trabalho poderia estar sendo feito para aquele indivíduo que está ali. Porque ele precisa do movimento. O movimento gera qualidade de vida. Maravilha. Aí aqui a nossa futura assistente social, dona Dolorida, atualmente nossa assessora, dona Viviane Santos, eu vou correr na maratona, posso? É cara de pau, né? Ela. Vai de Uber? Vou falar uma coisa. Vai de Uber, comendo danoninho ainda por cima. Exatamente, saudável. Ai, Jesus. Fisioterapia é considerada atividade física? E aí, dona Mayra, o que você me fala? Eu tô rindo, gente, mas é uma pergunta séria. Eu tô rindo porque o bom humor a gente não perde nunca. Mas uma das coisas que a gente pergunta, e aí, na avaliação, você faz algum tipo de exercício físico? Que atividade física que você faz? Eu faço sim, eu vou na fisioterapia 2 vezes por semana. E aí a gente demora um tempão para poder explicar a eles que fisioterapia pode ser até considerada atividade física, porque nós vimos até num outro trabalho, tem essa live lá no nosso YouTube também, que atividade física é qualquer movimento que você faça. Se o fato de você acordar, levantar, escovar os dentes, comer, preparar comida, varrer, tudo isso é considerado atividade física. Gerou gasto calórico. Mas nessa questão aqui, a pergunta da seguidora ela quer dizer exercícios físicos, é que eu quis deixar realmente como eles mandaram. Exercícios físicos. Então, assim, fisioterapia é considerada exercício físico? Não. Não e não. Fisioterapia, além de tudo, assim, né? A fisioterapia, só para nível de conhecimento, a gente fala muito, faz fisioterapia, faz isso, faz aquilo, mas na verdade é uma nomenclatura errada, porque fisioterapia é uma profissão. Né? A fisioterapia é uma profissão. Agora, as técnicas fisioterapêuticas, sim, são os tratamentos. Então, assim, de qualquer forma, é só nível de curiosidade, até porque muitos profissionais também falam dessa forma, é modismo, é mais fácil das pessoas entenderem, mas tá aí. Não é considerado, gente, não é considerado exercícios físicos regulares, não, gente. Exercício físico é com o educador físico, não é com o fisioterapeuta, certo? Cada um na sua área, cada um no seu quadrado. Apesar de ser tudo junto e misturado, é cada um no seu quadrado, né, William? Mas, Mayra, você falou uma coisa interessante. Da mesma forma que eu não gosto quando alguém chega para fazer um trabalho de exercício físico, que vem num processo patológico, William, eu vim te procurar com exercício físico porque eu quero começar a me reabilitar. Opa, eu não reabilito ninguém. Quem reabilita é o fisioterapeuta. É como você falou, cada um no seu espaço. Porque às vezes o paciente, ele vem com uma visão errada. Entendeu? Então a gente precisa trabalhar isso, porque é extremamente interessante, agora falando aqui, puxando sardinha para o Dona Dolorida, porque nós somos tantos profissionais e cada um respeita a área do outro. Nós nos somamos.
Um aprende com o outro, um pede conselho do outro, cada um dentro da sua área. Isso é de extrema importância para esse mundo de hoje em dia, onde todo mundo quer ser especialista em tudo e acaba entrando na área do outro. Isso eu acho errado. E quem se lasca nessa, com perdão da palavra, é o paciente. Exatamente. Ele é o maior prejudicado, porque muitas vezes gasta rios de dinheiro, acreditando que às vezes vai fazer falta, nem tem. E sobre uma pessoa que não, simplesmente ainda não teve aquela ética de se manter na sua área, né? Preocupante isso, mas é verdade, cada um na sua área. Então, gente, é todo mundo trabalhando junto, um ajuda o outro, um colabora com o outro, um complementa o outro, mas ninguém invade a área de ninguém, porque é errado. Verdade. Exercícios livres na praça ajudam. William, opa, esses exercícios livres na praça, eu acho que eles querem. Eu também, uma das perguntas que vieram junto é porque, assim, eu acabei, para não ficar muito repetitivo, falaram também sobre aqueles aparelhos ao ar livre da prefeitura, tá? Opa, as coisas que alimentaram. Manda bala, toda sua. Vamos lá. Quando me falam em relação dos aparelhos que nós temos na praça, ao mesmo tempo que eu acho lindo, eu fico preocupado, porque requer cuidado. Eu que trabalho com os meus alunos em várias praças dentro da cidade onde eu moro, eu vejo muitas pessoas executando movimentos errados naqueles aparelhos. Muitas vezes pessoas que a gente já conhece do dia a dia, que estão ali sempre, que comentam sobre suas patologias e muitas vezes não poderiam naquele momento estar exercendo aquele movimento utilizando desses aparelhos. Eu acho que esses aparelhos são de extrema importância, desde que se tenha uma estrutura de pessoas para orientar as atividades naquele local. Ah, William, mas ia precisar de muita gente, ia ficar muito caro para a prefeitura. Aí eu já não posso falar como administrador. Eu estou falando como profissional de educação física. A necessidade de se ter um indivíduo capacitado para poder explicar. Um exemplo rápido. Esses dias eu estava ali dando uma aula para uma aluna minha, estou vendo uma senhora em um aparelho onde você pendula o corpo para o lado. Você estabiliza o tronco e usa o pêndulo com a parte inferior. Ela comentando com a outra que ela tinha uma hérnia na linha lombar. E tá lá, ó, sacudindo igual um pêndulo de cima e para lá e para cá. Aí eu fiquei olhando, eu falei, não vou sim. Cheguei lá, não fui. Me apresentei, expliquei a situação, falei que eu não achava adequado, mesmo não sabendo o grau da herniação dela, que geraria uma sobrecarga. Ela me agradeceu, eu tenho observado que ela nunca mais fez aquele aparelho. Então isso é para você perceber como é importante se ter a estrutura, mas ter um profissional que leve essa estrutura a ser utilizada de forma correta. Entendeu? É benéfico? É maravilhoso? Eu acho. Mas desde que você tenha instrução para aquelas pessoas que se façam ali presentes. E exercícios ao ar livre, William? Muitas pessoas agora, principalmente nesse tempo de pandemia, não querem ir para uma academia porque é local fechado, alguma coisa, e tem deixado de se exercitar, quando na verdade é uma boa opção, né? Às vezes você até ir para uma praça ali. O William faz um trabalho incrível, a gente sempre vê ali nos trabalhos dele. Muitas pessoas o procuram, ele tem uma rede de alunos gigante, e ele é muito requisitado para isso, e funciona bem, né, William, esse trabalho na praça, com exercícios funcionais. Nossa, demais, demais. Eu acho que a praça, o ar livre, foi o grande achado desse período mais severo da pandemia. O espaço, ele te permite você trabalhar o exercício funcional, o exercício localizado, o exercício aeróbico. Ali você pode trabalhar a pliometria, o equilíbrio, a coordenação. Naquele espaço aberto, se você tem um profissional onde ele tem um leque de conhecimento, onde ele possa exercer vários tipos de atividade, eu acho que se torna uma das atividades mais completas que o indivíduo possa fazer. Eu tento variar ao máximo com os meus alunos. Um dia um trabalho de abdômen, um dia um trabalho de perna. Tem dia que eu uso o TRX, que é uma estrutura suspensa. Tem dia que eu uso a bola de pilates. Tem dia que eu boto para correr e uso os cones. Gente, é maravilhoso. Se você tiver a oportunidade de iniciar um trabalho ao ar livre, tendo um acompanhamento, é maravilhoso. Não fica uma coisa monótona, é uma coisa extremamente alegre, é uma coisa que te permite se socializar com outras pessoas, a esparecer a mente. Então é maravilhoso. Eu sou um grande adepto do trabalho na praça, do trabalho ao ar livre. Eu acho maravilhoso.
Perfeito. Aí vocês vão me perguntar assim, porque já surgiu essa pergunta também, e então eu vou aproveitar, vou falar do William, mas isso serve para qualquer profissional que tem aqui no Dona Lorida, vou até aproveitar o espaço, para dizer assim, mas então eu queria fazer com o William, porque eu gosto do trabalho dele, eu acompanho. Né? Gente, vamos fazer agora por vídeo, gente. Pode chamar o William, a gente tá tanto a fisioterapia, quanto as nutricionistas, quanto o educador físico, as psicólogas, todos nós atendemos por vídeo, fazendo trabalho multi ou isolados, dependendo da condição e da necessidade do paciente. Então, assim, Exato. deixar de fazer não é a questão. Temos jeito e nós, do Dona Dolorida, podemos te ajudar nisso também, tá bom? Só para vocês saberem, porque surgiu bastante dessas perguntas aqui, é mais fácil, então, falar assim ao vivo, mas depois a gente vai apresentar melhor para vocês, porque muitas pessoas estão com dúvida como que a gente faz essa questão de trabalho, não só nas lives, mas o trabalho mais específico. Opa! Aqui a gente tem alguns exemplos de exercícios para vocês saberem, então, aqui, ó, que são bem bacanas para quem tem dor crônica. Hidroginástica. A hidroginástica que eu amo tanto. Nossa. Aqui cortou o nosso educador, mas aqui, se pudesse... Tem problema, não. Cortou aqui, mas o professor aqui é o William, todas as fotos são dele, são alunos dele, tá, gente? Ele é o professor de todos aqui. Mayra, só uma observação nessa foto. Vocês estão vendo essa senhorinha na frente, de maiozinho azul, esverdeado? Aqui, né? 82 anos, extremamente ativa, alegre, tem um encurtamentozinho na perna, não perde um dia, nem quando a bomba quebra e a água não fica tão aquecida, ela anima o pessoal mais novo. É um exemplo, gente. Isso aí é só para mostrar que não tem idade, sabe? Quando você quer, quando você se sente bem, aí, ó, um exemplo. 82 anos, Dona Elza. Parabéns. Quais são os benefícios da hidroginástica, William? Ô, Mayra, a hidroginástica, ela, para quem tem um processo, às vezes, como nós falamos lá na frente, uma artrose, num quadro mais agudo, que ele sente a pressão no joelho ao caminhar, sente dor. Um trabalho dentro d'água, na altura aqui, ó, do processozinho xifoide, ele diminui em torno de 90% o peso corporal. Então, quando você faz um trabalho dentro d'água, a gravidade ela é anulada, entra a força do impulso e você fica mais leve. O que acontece, William? Nesse processo de eu ficar mais leve, qual o benefício? Você tem menos pressão nas articulações quadril, joelho, tornozelo, nas vértebras. O seu peso diminuído, você consegue se movimentar, gerando uma menor sobrecarga articular nessas áreas. Então, para quem tem um processo de desgaste, às vezes uma condromalácia patelar, uma condropatia, um desgaste de quadril, é extremamente interessante a hidroginástica. Perfeito, vamos lá. Gente, vale lembrar que hidroginástica é diferente de hidroterapia, tá bom? Hidroterapia, exato. Hidroterapia é um tratamento que é feito na piscina também, com a temperatura adequada ali, com o fisioterapeuta, usando técnicas que te ajudam a recuperar movimentos, ganhar força, liberação, articular, entre outras coisas, principalmente pacientes neurológicos, é usado muito, como a gente tem algumas técnicas muito boas, como o Otsu, por exemplo, que ajuda muito. Muito bom. E a hidroginástica, não, gente. A hidroginástica é uma técnica de exercício mesmo. Exercício físico. Certo? Circuito funcional. Aí também o nosso professor não saiu, mas também são alunas do William. Ele também faz esse trabalho aqui. E aí, William, circuito funcional, olha que bacana, gente, poder trabalhar tudo isso ainda em grupo, que fica divertido. Olha quantas opções vocês têm para fazer os seus exercícios, que de maneira que não fica enjoativa. Muito legal, eu gosto desse tipo, viu, gente? Verdade. Benefícios do circuito funcional, William? Mayra, no circuito, o que acontece? Como você já falou, é você ter uma atividade que ela não se torne repetitiva em excesso e monótona. É uma atividade onde eu posso trabalhar as mais variadas valências. Eu posso trabalhar força, resistência, coordenação, equilíbrio, sabe? Posso fazer o trabalho de propriocepção. É onde você faz exercícios com elásticos, com pesos, cones, com a garrafa PET de refrigerante, sabe? Então, é um tipo de atividade de circuito funcional que ele te permite uma resma gigantesca de movimentos, aonde ele também vai ser um dos exercícios que mais vai trabalhar em conjunto geral as suas valências físicas e cognitivas, porque o cognitivo aí também é muito trabalhado em alguns exercícios do circuito funcional.
Perfeito. Vamos lá, próximo. Pilates. Pilates também, ali o espaço Matheus Linhares. Eu até quero agradecer, Matheus Linhares, por ceder. A gente fez ali um vídeo educativo para o Dona Dolorida, utilizando o espaço muito legal. dele. Bem legal. Esse que também o William também é professor lá de Pilates, também tem as alunas dele. E aí surge uma dúvida sempre grande, né? Porque o fisioterapeuta também pode ser o profissional do DECA Pilates, assim como o do educador físico. E às vezes surge dúvidas ali. E aí? Fazer com quem? E aí, William? Faz com o fisioterapeuta ou faz com o educador físico? Ô, Mário, eu acho que os dois profissionais são bem-vindos. Eu acho que a escolha ela vem da diferenciação do tipo do trabalho. O educador físico, ele vai focar mais na parte de exercícios, de força, resistência. Eu acho que quando você tem a mão do fisioterapeuta no Pilates, é aquela mão mais reabilitatória, é aquele cara que vai melhorar a relação da postura, a qualidade muscular, sabe? É o cara que vai trabalhar, tipo assim, até... Uma coisa interessante no nosso Pilates, lá é o seguinte, eu e o Matheus, nós trabalhamos em dupla. William, você tem seus alunos... O Matheus é fisioterapeuta, né? Fisioterapeuta, exato. Lembra isso, gente, é importante. Você tem seus alunos e o Matheus tem os dele? Não, nós revezamos os alunos, porque as metodologias são diferentes. A gente tenta somar o Matheus com o Pilates tradicional e eu com o Pilates com o envolvimento da funcional. Os alunos adoram, porque além de não ficar monótono, você tem as duas pegadas com dois profissionais diferentes, como a gente falou lá no começo, que acabam se somando. A gente não é rival, nós nos somamos para tornar a atividade mais adequada para os nossos alunos. Só que uma observação aqui, Maria Valdeci, a gente também ama você, viu? Só para ficar registrado, nós amamos muito você também. Olha aqui uma outra, vamos ver aqui, ó. Que bom que o William trabalha consciente da sua função no auxílio às alunas, porque a maioria faz treino que você pede, isto é, a maior parte dos alunos quer aumentar a massa magra e diminuir o peso. E sei que isso pode lesionar mais do que ajudar, se o treino não for dado individualmente, de acordo com a capacidade estrutural de cada um. Eu falo que a Lucy é sábia, né, William? Eu sou fã da Lucy. Eu sou fã, assim, eu tive muita sorte de poder falar assim, eu fui fisioterapeuta dessa mulher, olha que incrível que ela é. E eu acho que a observação que ela fez é muito correta. Vamos falar um pouquinho da elaboração de treino, como eu direciono. Individualidade do aluno, necessidade. Eu acho que hoje a gente vê muito aquela relação de mídia, de moda, de visual. Então a menina chega para você, William, eu quero treinar com você, mas eu não quero treinar superiores. Não, você vai treinar o corpo todo. Seu corpo tem que estar trabalhado por igual, tem que estar simétrico, a nível de força, a nível de resistência. Aí chega o cara, eu só quero trabalhar braço, eu não gosto de inferiores. Não, vamos trabalhar tudo. Eu acho que o foco principal, quando você procura um exercício físico, por mais que a sua mentalidade primária seja estética, é pensar numa melhora da qualidade de vida em geral. É preparar seu corpo para o futuro, para a velhice, é preparar seu corpo para quando vir as fases onde vai haver os declínios de força, resistência, entendeu? Então, o trabalho, como a Lucy falou, tem que ser direcionado, tem que ser um trabalho individualizado e bem elaborado, para gerar para aquele cliente um bom resultado, não só para o que ele quer, mas de uma maneira geral para a melhora da qualidade de vida. Muito bem, vamos lá. Próximo slide. Musculação. Também aluna do William, gente. Tudo aqui, ele que mandou as fotos para a gente fazer, são todos os alunos dele. Menino que trabalha. E aí, William? É isso aí, gente. Se a gente pudesse comparar uma coisa boba, mas quem tem filho vai entender. Tem um desenho ali da Peppa Pig. Quem tem filho, netos, sabe. E aí, nesse daí tem a Dona Coelha. A gente fala que o William é nossa Dona Coelha, que tem 1001 empregos. Sou Madruga, que trabalha em todos. Sou o pai do Cris. O Júlio. Olha lá, uso até hoje exercícios que o William elaborou para mim, Maria Valdeci. Maria Valdeci é uma Maria, querida. Por isso que eu te amo, você é uma linda. A Maria Valdeci tem a gente, né, como a equipe multidisciplinar dela. Ela segue à risca todas as orientações, assiste todas as lives, certinho, tira todas as dúvidas, segue desde o fisioterapeuta, educador, os nutricionistas, a psicóloga.
ela segue todos e é bem bacana, assim, a forma como ela se empenha. Desculpa, gente. Deixa eu tirar aqui e colocar no mudo. Vamos lá, musculação, William, benefícios. Ó, a musculação ela é de extrema importância, porque a musculação ela é a atividade primária que vai fazer com que indivíduos que estejam tendo declínio de massa magra, seja por um processo natural ou processo patológico, ela é a única atividade que vai fazer com que você consiga ter o trabalho de ganho de massa magra. E o trabalho da musculação eu utilizo muito justamente para quem tem patologias articulares, para melhorar a força da musculatura que envolve a área articular, para melhora da postura. A musculação ela tem um processo que é diferenciado da atividade aeróbica, que dependendo do tipo de atividade aeróbica que você faz, você fez seu trabalho aeróbico, encerrou o trabalho aeróbico, seu metabolismo começa a desacelerar e volta ao normal. A musculação, ela consegue fazer uma elevação do seu metabolismo basal, que é aquilo que você gasta de forma calórica em repouso, em até 48 horas depois do término daquela atividade. Então, é uma atividade que ela é benéfica, ela é somada para todas as idades, ela é tão importante para o idoso quanto para o jovem, porque muita gente fala, mas o idoso... Existem estudos que direcionam o ganho de massa magra e a manutenção dessa massa magra em indivíduos idosos com trabalho de musculação. É uma das atividades mais completas também dentro da gama de exercício físico que nós temos. Maravilha. Vamos lá. Mas assim, a gente citou aqui todos, a gente, obviamente que não dá tempo, né, da gente falar todos os tipos de exercícios que existem, a gente colocou aqui os que estão mais na moda, né, que as pessoas estão mais procurando, tipo de exercício, mas a verdade é que, assim, o importante é que você faça algo prazeroso. Exato. Se mexa, se movimente, faça algo que você goste. O imobilismo leva a rigidez. Rigidez gera dor. Dor gera mais imobilismo. Então, assim, você fica no ciclo vicioso, saia dele. Pratique qualquer tipo de exercício, siga as orientações do profissional. Não tem um profissional, procura gente aqui. Então, como eu estava falando, o interessante é você procurar uma atividade física que não seja só indicada para você, mas que seja prazerosa. Leve seu marido, sua esposa, leve seus filhos. Procure uma atividade que você possa fazer em grupo para se socializar. Escolha uma atividade que ela encha seu coração de alegria, que traga alegria para a sua vida. Escolha uma atividade que você, quando for sair de casa, fale assim, nossa, eu estou indo para a minha dança, eu estou indo para a musculação, eu estou indo para a natação. Escolha uma atividade que ela seja direcionada à melhora da sua qualidade de vida. É claro que nós temos que levar em consideração as patologias, limitações, algumas indicações, mas busque atividade física que vai ser somada no seu dia a dia, levando uma melhora da qualidade de vida. Pois eu posso muito bem te indicar hidroginástica, e você ser uma pessoa que não gosta de água. Então, não é viável para você. Então, eu sempre uso essa frase que ela colocou no final, qual seria a melhor atividade? É aquela que você sente prazer, é aquela que te torna alegre, é aquela que te faz feliz, do qual, quando você sai da sua casa e chega no local para fazer essa atividade. Tá, pessoal? Então, um grande abraço. Foi um prazer estar aqui com vocês. Espero estar mais vezes junto aí com a Mayra e com o restante da equipe. É sempre um prazer. E como ela falou, agora nessa nova jornada de trabalhos, videoaulas, eu estou aqui para te ajudar. Entre em contato com a gente lá no Dona Dolorida, vamos bater um papo, conta a sua história, conta o seu problema e nós vamos tentar achar uma solução para poder estar te ajudando com exercício físico, com a melhora da qualidade de vida. Tá bom, pessoal? Um beijo gigante e fiquem com Deus.